Das instruções da máquina MIPS, graças a Deus a máquina MIPS é uma máquina RISC, então não tem diferença, né, entre o tamanho das instruções. Então nós podemos dizer ali que a instrução, independente do tipo dela, da funcionalidade, ela será sempre uma instrução 32 bits, tá, ok? Agora aqui que começa às vezes a confundir a gente um pouquinho, porque observem que essa linha de 32 bits, né, eu levo ela para vários locais, ok? Então, para deixar claro isso, né, observem que essa linha aqui, na verdade, neste ponto, tá, ela é subdividida, tudo bem? Porque, veja bem, eu busco a instrução, perfeito, busquei a instrução lá da memória, coloquei dentro do processador. É como se eu tivesse aqui uma fronteira onde agora eu tenho a instrução dentro do processador, né, trouxe da memória para o processador. Dentro do processador, uma das primeiras coisas que o processador tem que fazer, gente, é decodificar a instrução, é entender o que a instrução faz, tá certo? E nós lembramos muito bem que o processador pode fazer isso usando o campo opcode, tá? Então, essa unidade que está aqui em cima, o C, que é a unidade de controle, tá certo? Ela vai receber como entrada um campo de 6 bits, tá certo? Um campo de 6 bits, que é justamente o opcode, tá certo? Então, por essa linha aqui, ó, está passando o opcode, um campo de 6 bits, tá certo? Bem, o processador MIPS, ele se aproveita do fato de que, quando eu trago a instrução da memória, né, eu não sei a priori o que ela vai fazer, por isso que eu preciso entender o opcode, tá certo? Mas eu sei que ela tem já os campos reservados para registradores de leitura, tá certo? Então, o que o processador faz? Ele já separa esses campos estão lá na instrução, ele pega esse campo diretamente para ele já ir realizando a leitura dos registradores em paralelo com a decodificação da instrução. Então, por essa linha aqui de cima, essa primeira linha do banco de registradores, está passando 5 bits, certo? Que corresponde ao conteúdo do campo RS da instrução, tá? A segunda linha aqui são mais 5 bits, ok? Que corresponde ao campo RT da instrução. Tá certo? Ao campo RT da instrução. Ok? Deixa eu colocar ela aqui um pouquinho mais para frente. Ok? Aí, o que nós temos? Nós temos essas outras duas linhas aqui. Essas outras duas linhas, né, que são entradas para o multiplexador, que precede o banco de registradores, essas duas linhas aqui, elas são usadas, né, para que o processador entenda, né, ou descubra qual é o campo que eu vou usar para a escrita, né? Nós sabemos muito bem que, de acordo com o tipo da instrução, não é isso? Nós temos o campo RD, né, o campo RD da instrução, que é usado para a escrita do registrador, e se a instrução, por exemplo, for do tipo I, nós usamos o campo RT, né, o RT para isso. Então observa que o processador a priori não sabe qual é o IC que ele tem que usar para escrever no registrador, ok? Então ele coloca os dois campos, né? Os dois campos são de 5 bits, tá? Os dois campos são de 5 bits. Então aqui no primeiro campo está passando o RT e no segundo campo, né? E na segunda entrada, desculpe, do multiplexador está passando o conteúdo do campo RD, certo? Tudo isso retirado da instrução. Observa que o conteúdo desta linha aqui, ó, é o mesmo desta linha aqui, tá? É o mesmo conteúdo, tá certo? Agora esse de baixo aqui é o RD, tá certo? Bem, isso sendo um multiplexador, né? Um multiplexador 2x1, né? Eu tenho duas entradas e uma única saída. Então esse multiplexador aqui, ele vai precisar de um sinal de controle para selecionar, né, se é esse primeiro campo ou se é o segundo campo, se é a primeira entrada ou a segunda entrada, que tem que passar para o banco de registradores, tá? Só que veja que isso só vai acontecer depois que a unidade de controle sabe o que é a instrução. Né? Então, olha, a instrução é do tipo R. Né? Se a instrução é do tipo R, eu sei que toda escrita é feita no campo RD. Se a instrução é do tipo I, tá certo? Toda escrita é feita no campo RT. Né? Então, o sinal de controle que vai ser a entrada aqui do multiplexador, né, para selecionar um desses dois campos, tem que vir da unidade de controle. Tá? Momentaneamente eu não vou colocar, eu vou colocar ele depois de azul. Tá? Aqui nós estamos passando só para a gente conhecer os tamanhos. Tá? Bem, e o que acontece é que, também dependendo da instrução, tá?
se essa instrução carrega um imediato, eu vou fazer alguma conta com esse imediato, vou somar com o conteúdo de um registrador, vou somar com o PC, tá certo? Esse imediato que vem na instrução, nós já vimos isso, né? Tirando o caso da instrução jump, os imediatos que acompanham uma instrução na máquina MIPS são imediatos de 16 bits, né? São valores 16 bits. E eu preciso fazer operações com eles, na maioria dos casos, na ULA, né? E a ULA opera sobre 2 operandos de 32. Então, o que acontece? Este campo que está entrando aqui na unidade de extensão de sinal, né? Extensão de sinal já diz, né? Ele vai estender o campo baseado no sinal, tá? Então, esta unidade, que é uma unidade muito simples, na verdade ela recebe um dado de 16 bits, tá? Eu vou colocar aqui, ó, imediato, tá? Imediato, tá certo? E ela vai colocar na saída 32 bits. É o mesmo imediato, tá? O mesmo imediato. O que acontece é que ela vai olhar o bit mais significativo. É um imediato negativo. Então eu vou estender mais 16 bits com base nesse bit negativo. Ou é um imediato positivo. Então eu olho lá, ele já é positivo, então eu vou estender mais 16 bits dele sendo positivo também. Ok? Então essa unidade aqui, observe que ela é uma unidade que ela também trabalha às cegas, né? Ela não se preocupa com o tipo da instrução, ela sempre vai fazer esse trabalho aqui, né? Esse trabalho que ela faz aqui é em paralelo com o número de registradores. Então não é um trabalho que acrescenta muito no tempo de execução das instruções, né, ou mesmo da via de dados. Ricardo, então, independente do sinal positivo ou negativo, sempre vai ter a extensão. Isso. O que acontece é que sempre que ocorrer, como essa linha fixa, né, ela vai pegar os 16 bits menos significativos da instrução, que ela sempre vai achar que é um imediato, e ela vai estender com base no sinal. Tá. No sinal. Tá? Se o bit mais significativo desse 16 for 0, ela preenche mais 0. Se for 1, preenche mais 1. Tá? Ok. Então é assim, tudo bem? Bom, então agora retornando aqui em cima, o que acontece é que nós estamos... Perdão. Nós colocamos aqui, né, demos a nomenclatura para as linhas, não é isso? Então, esses dois campos aqui da instrução que entraram nos registradores são índices, né, são endereços de registradores. E eles são necessários para que eu faça a leitura, pegue o conteúdo e coloque na saída. Então a saída do banco de registradores são valores também de 32 bits, ok? A diferença, muita atenção aqui, ó, é que aqui agora, obviamente, eu tenho o conteúdo do RS, tá certo? E o conteúdo do RT, tá certo? Originalmente, se nós tivéssemos escrito a via de dados apenas para executar instruções do tipo R, né? Instruções lógicas, aritméticas, tal, aquela coisa toda, né? Nós jogaríamos o resultado do campo RS, né? o valor do registrador, né? Do campo RS direto na ULA, como fizemos aqui, e também faríamos assim com o RT, né? Jogaríamos direto na ULA, ok? O que acontece, como a gente já tem aqui um recurso, né? Que trata os imediatos, tá certo? Então o que acontece? Eu posso fazer a ULA faz soma, subtração, né? E ela não interessa de onde vem os operandos. Ela espera que tenha um operando aqui e outro aqui. De onde vem é controle do processador. O processador sabe que ele tem instruções que pegam os 32 registradores os 32 bits aqui da ULA, né? Dos operandos da ULA, a partir de um registrador, ou também, dependendo da instrução, isso pode ser a partir de um imediato. Ok? Então, por isso que existe esse multiplexador aqui, para selecionar entre o conteúdo do registrador RT e o imediato, né? Então, se eu estiver executando um ADD, certamente eu vou ter um sinal de controle entrando aqui. Esse sinal de controle vem da ULA, da unidade de controle, né? De novo, ele tem que ser gerado pela unidade de controle, porque eu tenho que saber que é uma instrução do tipo R, né? Sendo uma instrução do tipo R, eu sei que eu vou somar RS mais RT. Sendo uma instrução do tipo I, né? Eu sei que eu vou somar RS mais esse imediato, né? Então, o seletor que eu vou mostrar para depois entrando aqui para vocês, o conteúdo dele depende do que for decodificado pelo code, tá certo? Então é isso que aparece aqui, tudo bem? De forma que a saída aqui, obviamente, se eu tenho a entrada às 32 bits, a saída do multiplexador também é 32 bits, né? Então, perfeito. Continuando aqui, o que nós temos aqui deste lado, então, agora, é a saída da ULA, né? Então, obviamente, a ULA opera sobre operandos de 32 bits e me dá um resultado também de 32 bits, né? Esse daqui é o resultado
da ULA, né? O resultado da ULA, ok? Vocês lembram, né? Eu omiti aqui o bit overflow, apenas por simplicidade. A ULA, ela me dá 3 resultados, né? 3 valores de saída. O resultado da computação da ULA, né? Ela me dá como saída um bit de overflow, para eu testar se ocorreu overflow nessa operação, né? Se o valor ali que ela obteve está acima da minha faixa de representação, está abaixo, ok? E ela me dá um outro sinal, o overflow eu omiti aqui propositalmente, tá? Ela me dá um outro sinal chamado zero, né? Esse sinal zero aqui é de interesse para nós, não é isso? Porque esse sinal zero aqui, se vocês lembrarem, né, da última aula, eu comentei com vocês que ele é apenas um bit, né? Aqui nós temos que tomar o devido cuidado, tá? E ele é usado aqui quando eu realizo ou eu estou executando a instrução BQ, né? Então o que acontece? Eu faço a comparação de igualdade, não é isso? Para eu saber se os dois valores são iguais, não é isso? Ou melhor dizendo, para o processador MIPS saber se os dois valores aqui, os conteúdos do registrador são iguais, ele subtrai. Dessa subtração vai sair o resultado. Tá entendendo? Que é isso daqui, ó, que é o que vai passar por aqui. Ok? Agora, desse resultado, né, eu vou jogar esse resultado numa porta OR, tá certo? Para eu saber se tem zeros ali, ok? E depois, a saída dessa porta OR eu vou negar. Essa última saída aqui, após o símbolo de negação, é o sinal zero. Tá? Então, o que acontece com a ULA, tá? Eu vou colocar aqui apenas só para nós lembrarmos desse pedacinho, tá? A ULA, originalmente, né, ela é composta por ULAs menores, né? Perdão. Então, tem a ULA 0, não é isso? A ULA 1, né? ULA 0 significa que ele está pegando o operando 0 com o segundo operando 0. A ULA 1 com o operando 1, o segundo operando 1, até, não é isso? Até a ULA 31, ok? Que vai pegar o 31º operando com, né, com o 31º, o segundo operando aqui, ok? De cada ULA sai um resultado, pá, ok? De cada ULA aqui sai um resultado. Isso daqui, gente, ó, isso daqui que está aparecendo é o que compõe o resultado, né? Então isso daqui, ó, é a saída ULA, ok? ULA, né? Resultado da ULA 0, resultado da ULA 1, ok? E aqui o resultado da ULA 31, ok? Isso tudo aqui está descrito sobre essa especificação, ok? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que na implementação que eu mostrei para vocês na aula passada, para nós darmos suporte ao BQ, nós pegamos esse resultado aqui, ó, esse daqui, tá certo? E todos os demais, né? Esse daqui também, ok? E jogamos numa porta OR, tá certo? Jogamos numa porta OR, ok? Por que nós jogamos numa porta OR? Porque o elemento dominante da operação ou lógico é o valor 1, tá certo? Então, se eu estou realizando subtração entre os dois operandos aqui, bit a bit, né? Se houver alguma diferença entre eles, ou seja, eles não forem iguais, em alguma dessas saídas vai dar 1, tá certo? E se uma delas aparecer 1, esse 1 vai ser transportado para cá, ok? Esse 1 sendo transportado para cá, eu nego ele, tá certo? E aqui eu tenho o que a gente chama de saída 0. Aqui eu tenho a saída 0, ok? Então veja bem, se eu fizer subtração, né, das duas entradas aqui dessa minha ULA, ok? Essa subtração vai ser reportada aqui nesse nível de bit, ok? Se os dois operandos são iguais, ok? Observe que o resultado dessa subtração vai dar 0 aqui, 0 aqui, 0 em todos e 0 aqui. Não é isso? Eu vou fazer um OR lógico entre todos os valores zeros. A saída é 0, negado é 1, ok? De forma que o bit 0 saiu, ok? Se eles forem diferentes em alguma quantidade de bits, né, essa diferença vai aparecer em uma dessas linhas aqui de saída das ULAs, né? Essa diferença vai ser propagada aqui pela saída da porta OR, né, porque ela domina a operação de OR, ok? E com isso, né, sendo ela propagada para cá, eu vou negar e ela vai virar um 0, tá certo? Então significa aí o significado semântico, a indicação semântica, melhor dizendo, é que o sinal 0 ele é 0, ou seja, a comparação não é verdadeira, né? A comparação de igualdade não é verdadeira. Então, esse sinal 0 aqui, eu estou dizendo tudo isso para vocês para tentar deixar claro aqui através desse desenho que esse sinal 0 ele é de apenas um bit, tá?
esse sinal 0 aqui, ó, ele é de apenas 1 bit. Tá? Eu tenho o resultado de 32 e tenho o sinal 0 de 1 bit. Observem que essas saídas aqui da ULA, elas são paralelas toda vez, né? A ULA é um elemento combinacional, né? O resultado dele é sempre com base nas entradas. Então, eu tenho uma entrada aqui, ele vai jogar, vai produzir os resultados, né, do outro lado aqui. Então, sempre ele vai escrever alguma coisa aqui e alguma coisa aqui, alguma coisa no overflow também. Ok? Então acontece isso, né? Esse sinal, eu vou voltar nele aqui, porque ele vai ser usado aqui para cima. Eu vou continuar aqui nesse caminho, depois eu volto lá, tá? Bem, aí vocês podem observar que a saída da ULA, ela é entrada para a memória de dados, né? Veja bem, eu uso a ULA, né, como entrada para a memória de dados em situações onde eu estou executando a instrução load, né? Porque veja, só quem usa a memória de dados, pelo que nós estudamos até agora, são duas instruções, ou é load ou é store, ok? Quando for o load ou quando for o store, né, vocês sabem muito bem, eles realizam operações totalmente distintas, né, mas eles têm um processamento comum, um núcleo comum de processamento, que é computar endereços, né? Tanto o load como o store, ele soma o conteúdo de um registrador com o imediato para computar, para ter o endereço da memória, tá certo? Quando eu estiver executando o load ou o store, por aqui vai passar o operando, né, registrador do endereço, e por aqui vai passar o imediato, tá certo? Do endereço também. De maneira que eu vou somar ambos aqui, e esse resultado, né, o significado dele na perspectiva de executar um load ou um store, o resultado da ULA será um endereço. Tá certo? Então, este valor da ULA que está sendo repassado para a memória de dados, só para deixar claro para vocês, ele é um endereço. Tá? Ele é um endereço. Ok? Observa que quando eu estou executando o load, né, a instrução load, eu preciso passar apenas o endereço. Eu passo o endereço aqui na porta de entrada da memória, né, indico para a memória que eu quero ler, tá certo? Então o controlador de memória lê o controle é leitura, tá certo? Lê a entrada do barramento, o barramento tem um endereço, tá certo? Então com base nesse controle e nesse endereço, ele pega o conteúdo, né, ele lê o conteúdo aqui da memória e disponibiliza isso nessa saída, ok? Então a saída da memória de dados é um resultado de 32 bits, ok? Que é justamente o conteúdo, né, do endereço aqui disponibilizado pela ULA. Então a ULA passou o endereço, tá certo? Aqui a memória de dados me deu o conteúdo deste endereço, ok? Então aqui, olha, por aqui está passando um conteúdo, tá certo? De um endereço. Ok? Conteúdo do endereço. Esse conteúdo é 32 bits, né, se nós considerarmos LW e SW. Tá certo? Se nós considerarmos ainda o caso do load, né, da instrução load, né, então esse resultado aqui, né, que é a saída da memória de dados, né, ele vai ter que ser devolvido para o banco de registradores, porque eu gravo o resultado no banco de registradores, ok? Por isso que tem esse caminho aqui. Mas vocês vejam que, também propositalmente, né, nós colocamos um multiplexador, porque o processador tem que estar preparado, né, para executar todas as instruções, ele tem que dar suporte. Então o load, ele escreve no registrador, ele escreve no banco de registradores, o conteúdo da memória, ok? Mas uma instrução do tipo R também escreve no registrador, só que não é um conteúdo da memória, é o conteúdo da ULA, tá certo? Então veja bem que a ULA, né, se eu estiver executando uma instrução do tipo R, né, então aqui vai ser um resultado mesmo, a semântica, né, do que está passando aqui pela ULA, né, pela saída da ULA, não é de um endereço, a semântica é de um resultado, ok? Então esse resultado, ele é copiado aqui para o multiplexador, não é isso? Aí de novo, olha, surge a dúvida, né? O que eu passo? É o endereço da memória ou é a saída da ULA? Isso depende da instrução que eu estou executando. Por isso que eu preciso colocar isso no multiplexador, não tem como eu decidir isso a priori, né? Preciso de um multiplexador, precisando de um multiplexador eu tenho um sinal de controle, né? E esse sinal de controle vai ser gerado pela unidade de controle, ok? Então aqui, olha, nós também temos um valor de 32 bits, ok? Que é a saída da ULA, né? Que é a saída da ULA.
ok? De forma que eu tenho entradas de 32 bits, obviamente a saída também é de 32 bits, né? E essa saída é justamente o dado, né, para o banco de registradores, tá? É um dado, ok? Para um registrador. Dado para o registrador. Ok? Então vocês notem, pessoal, que com isso, né, a gente tem aqui um aparato, ok? Que está apto para executar instruções do tipo R, né? Mais triviais, add, sub, end, or, ok? Está apto para executar load, está apto para executar o store, né? O caso do store, eu devo alertar vocês para a seguinte situação, né? O store, ele leva 3 elementos para a ULA, para a memória de dados, desculpe, né? Ele leva o endereço, tá certo? Ele leva um sinal de controle, né? Que agora não é de leitura, mas sim de escrita. E ele leva o conteúdo a ser escrito, tá? Se nós lembrarmos lá pela sintaxe de montagem da instrução SW, da instrução store, né? O conteúdo que eu vou escrever, tá, na memória de dados é o conteúdo do registrador RT. Então, por isso que é essa linha aqui, ó, tá? Então, quando eu estou executando o store, a semântica dessa linha aqui é um dado para a memória, né? Esse daqui é o conteúdo de um endereço, né? É um dado que veio da memória, e aqui agora é um dado para a memória, né? Só reforçando aqui, olha, o campo tem tamanho 32 bits, né? Que é dado, ok? Dado para memória. Dado para memória. E que vai ter na saída do seu? Saída do quê? Da memória de dados. Nada. Vai passar alguma coisa por aqui, mas o store ele termina a execução aqui. Né? Então ele vai passar alguma coisa aqui, né? Que ele vai esperar terminar o ciclo. Na verdade, de banco de registradores aqui não vai deixar escrever, né? Não, só se escrever instrução. Vai sair endereço. Quando que vai sair endereço aqui? Quando? Aqui? Aqui é o conteúdo do endereço. Nunca sai endereço. Nunca sai o endereço. Só o conteúdo do endereço. Né? Sempre é o conteúdo do endereço. Perfeito? Agora vamos aqui por cima para ver essa infraestrutura aqui que nós montamos, né? Então vocês observam que eu montei isso daqui para dar suporte a nós executarmos o B aqui, ok? Originalmente, se eu não tivesse suporte às instruções de desvio, né? O que o PC precisa fazer é, eu tenho conteúdo, eu sou mais 4, então eu pego a saída aqui e devolvo para o próprio PC, né? Esse é o caminho que explora apenas a localidade espacial do código, né? Ele vai olhando uma instrução após a outra, ok? Agora eu preciso desviar, vocês sabem muito bem desse suporte, não é isso? Então nós temos que lembrar que no caso da instrução BQ, né, o imediato que eu represento na instrução BQ, ok? Ele é um deslocamento, não é isso? Em instruções, né? Ele é um deslocamento em instruções. Então o que nós fazemos? Como a referência à memória da máquina MIPS é em byte, ok? E eu estou trabalhando na instrução BQ com instruções, eu tenho que transformar essa representação de deslocamento em instrução para deslocamento em bytes. Ou seja, se eu quero falar assim, olha, desvie 3 instruções para baixo, né, a partir da próxima, eu coloco o número 3. Não é isso? É no BQ, né, no BQ. Eu coloco lá número 3, certo? BQ, $T1, $T2, 3. Estou falando para ele, se for igual, desvie 3 instruções para baixo. Ok? Só que a máquina MIPS, a referência à memória dela é tudo em byte. Tá? Eu não posso passar o número 3 aqui. Tá certo? O número 3 aqui para ele pensa que é o terceiro byte. Tá entendendo? Ele não sabe que é a terceira palavra. Ok? Então eu tenho que transformar essa unidade de instrução de palavra em byte. Então para isso eu multiplico por 4. Porque nós sabemos já que todas as instruções têm 4 bytes. Não é isso? Multiplicar por 4, tá certo? É fazer um deslocamento, é fazer um shift à esquerda de 2 bits. Né? Um shift à esquerda de 1 bit vai multiplicar por 2. Um shift à esquerda de 2 bits vai multiplicar por 4. Tá? Então, a semântica desse carinha aqui, tá certo? É multiplicar por 4. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, só para a gente não esquecer. Ok? Então, veja, o imediato, né? Você colocou lá 3, você quer desviar 3 instruções, tudo bem? Entra 3 aqui, sai 3 por aqui. Tá? Ele preserva o sinal. Entrou 3 aqui, ele multiplica por 4, sai 12 aqui. Tá entendendo? Porque exatamente, né? Você quer deslocar 12 bytes para baixo. Tá certo? Só reforçando, né? Essa saída é ainda de 32 bits, ok? Entrou 32 bits, ele sai 32 bits. Tá bom?
E observa que o que acontece, né? É 32 bits que eu quero que sejam desviados, né? Ou 3 palavras. Perdão. Eu estou dando um exemplo aqui de 3 palavras, né? Seriam 12 bytes, né? Que está representado em 32 bits. O ponto-chave é que esses 12 bytes que eu vou desviar é em relação ao PC. Então eu tenho que somar esse conteúdo aqui, ó, que eu já arrumei ele, que eu já alinhei, tá? Então o resultado aqui dessa unidade aqui de deslocamento é o endereço alinhado, né? É o deslocamento alinhado em bytes. Então eu tenho o deslocamento alinhado em bytes, eu vou somar isso com o conteúdo do PC, né? Então eu somei o PC, ok? Está passando por aqui 32 bits, ok? Então eu estou somando 32 bits do PC mais 32 bits do deslocamento alinhado, ok? Então a saída disso daqui, obviamente, é um valor de 32 bits, que eu estou somando 32 bits com 32 bits, né? Só que agora eu já tenho um endereço, né? Nesse momento aqui, como nós estamos usando memória virtual, eu vou falar para vocês, fazer um abuso de linguagem aqui, o endereço real, né? De onde eu vou desviar, ok? Para onde eu vou desviar na memória de instruções, ok? Lembrando, né? Que eu tenho aqui, veja, eu fiz uma cópia do PC, né? Aqui em cima, ó, tá vindo o endereço do PC, né? O endereço da próxima instrução, né? Conteúdo do PC, ok? Então agora, a questão é, né? Essa infraestrutura aqui, olha, que nós colocamos, ela é preparada para a instrução BQ. Só que vocês vejam que os circuitos aqui são todos aritméticos, né? Eu faço um shift, aqui é um lógico, né? Eu faço um deslocamento, aqui eu somo, né? E esses circuitos lógicos aritméticos, eles são todos combinacionais. Então, isso daqui, essa computação aqui, essa multiplicação por 4, essa soma, ele vai fazer para todas as instruções. Todas. Quando ocorrer um ADD, ele vai pegar um lixo aqui da instrução ADD, vai fazer esse lance aqui e vai somar com o PC. Ok? O que eu preciso fazer enquanto processador? Eu tenho que entender, olha, no ADD, eu não posso deixar o resultado dessa soma do PC com esse deslocamento passar de volta para o PC. Eu tenho que deixar passar o PC mais 4. Né? Então a questão que surge é o seguinte, para cada instrução que eu vou executar, o processador tem que tomar a decisão. Qual é o próximo conteúdo do PC? É o PC mais 4 ou é o deslocamento de uma instrução? Né? Então por isso eu preciso de um multiplexador. Ok? No caso desse multiplexador aqui, eu já preparei o sinal de controle, né? Veja bem que eu tenho só 2 entradas, né? Então, para selecionar uma dessas 2 entradas, eu preciso apenas de um sinal aqui de 1 bit. Não preciso mais que isso, né? Com 1 bit, eu seleciono qualquer uma das 2. Tá certo? Então, o que acontece nesse caso aqui, pessoal? Quando eu quero que no conteúdo do PC, quando eu quero que seja colocado no conteúdo do PC o resultado desse deslocamento aqui do BQ, né? Veja que para essa situação acontecer, primeiro, né, tem que ser uma instrução BQ. Né? Então, primeiramente, a unidade de controle tem que detectar que isso é um BQ. Ok? Então, por isso que está vindo aqui um sinalzinho de azul, o sinal de controle gerado pela unidade de controle, está entrando aqui. Ok? Mas só isso não basta. Né? Não basta ser um BQ. A computação do BQ tem que dar 1. Ok? Então, veja, tem que ser um BQ e tem que o sinal 0 aqui da ULA tem que ser 1. Ok? Então, esses 2 elementos aqui, né? Exatamente, quando essa situação acontecer, quando E1 é outro, né? É aí que nós vamos setar aqui essa opção de baixo, ok? Setar essa opção de baixo. É só aí que vai passar o valor 1. Quando eu tiver um BQ, mas aqui pelo sinal 0 passar 0, então significa que eu estava executando BQ, mas a comparação não foi verdade. Então aqui passa um 0. O 0 domina a operação de end lógico, né? Vai passar 0. Ele vai deixar o PC somar PC mais 4. Quando por alguma situação aí da vida, né, eu fizer uma computação qualquer aqui e o sinal 0 aparecer 1, ok? Mas não for o BQ, aqui por essa saída, né, por essa linha azul, vai aparecer 0. O 0 domina o end, vai entrar 0 aqui, ele vai selecionar de novo o PC. Então ele não deixa, entendeu? O PC ser deslocado para outro local, né, a menos que a instrução que esteja executando seja um BQ e que essa comparação seja verdadeira. Ok? Tudo bem? Vocês entenderam, pessoal? Eu estou tentando explicar. Essa instrução J. Vocês lembram lá da instrução J, né? Okay? Não é para o JAL, não. O JAL vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos fazer agora para o J. Né? A instrução J, vocês lembram bem, né? Eu tenho um endereço. Ok? Tudo bem?
esse endereço aqui é de 26 bits. Ok? Essa instrução aqui ela é de desvio incondicional. Ok? Sendo de desvio incondicional, significa que na hora que eu detectar que é uma instrução J, ó quem detecta que a instrução é J. Ó. Entendeu? Na hora que esse cara detectar que é o J, ele vai pegar esse conteúdo e vai passar diretamente para o PC. Ok? Não dá para ele, vocês já sabem, não dá para ele fazer isso diretamente, porque isso aqui tem 26 bits, né? E o PC tem 32, ok? Então ele vai fazer um ajuste, tudo bem? Para fazer esse endereço aqui chegar em 32, tá certo? Então eu vou explicar para vocês como ele vai fazer isso, tá? Então é assim, tá? Se o processador, desculpa, buscar uma instrução J, ok? Vocês sabem muito bem que o J, ele não precisa ler banco de registro, não precisa fazer nada dessa parte de baixo aqui da via de dados, tá? O negócio dele é o seguinte, ó, a instrução está passando por aqui está passando o opcode e por aqui está passando esses carinhas aqui, tá entendendo? Bom, o opcode já está vindo para cá, ok? Esses carinhas aqui que não tem ninguém separando eles. Então eu vou pegar eles, certo? E a máquina MIPS trabalha da seguinte maneira, ó. Ela vai estender, ela vai alinhar isso daqui também em byte. Tá vendo? Ela vai multiplicar isso daqui por 4. Ok? Porque ela alinha em byte. Tá certo? Ela alinhando isso daqui, desculpa, ela alinha em palavras, né? Fica um múltiplo de 4. Ela alinha isso daqui, tá certo? Então ele vai ter a certeza que ele vai pular para um múltiplo de 4. Ok? Dentro do espaço de endereço. Tudo bem? E depois de ele fazer esse alinhamento, ele vai adicionar os bits mais significativos do PC. Tá? Então vai acontecer isso daqui, ó. Vamos assumir que essa linha que eu estou puxando aqui, ó, certo? Essa linha que eu estou puxando aqui é justamente os 26 bits. Tá? Os 26 bits. Ok? Então agora ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai adicionar. Não é essa operação que não adicionou bits. Tá? Essa operação aqui, o que ela fez? Ela deslocou. Né? Ela deslocou, tudo bem? O efeito vai ser quase o mesmo, porque ele alinha, tá? Mas esse cara aqui, ele vai estender, tá? Ok? Então é quase isso daqui, ó. Vai ser uma... Essa diferença aqui é tudo positivo, né? Ó, ele vai estender, ok? 2 bits. Ok? Se ele vai estender 2 bits, significa que a saída aqui vai ser uma saída de 28 bits. Ele adicionou 2 bits no final, 2 bits 0. Tá entendendo? 2 bits 0. Ok? Então, tinha aqui, olha, né? Era isso daqui o endereço. Pensando em 3 bits, né? Ele fez esse cara virar isso daqui, ó. Se for negativo, ele também prioriza o mais significativo? É porque isso é endereço, né? Endereço não tem sinal, né? Endereço sempre é, né, contínuo, ok? Tudo bem? Ele não está... Você veja que é a extensão de 2 bits, não é a extensão desse sinal. Entendeu? Ele adiciona... Ele faz isso, ó. Extensão de 2 bits, ó. Entendeu? Ele adiciona esses 2 caras aqui no finalzinho, tá vendo? Esse 1 veio pra cá, ó. Ele adicionou esses 2 aqui. Tá? Ok? Tá 28 bits, ele precisa de 4, né? Pra inteirar os 32. Esses 4 bits aqui, ele vai tirar daqui, ó. Tá me entendendo? Tá? Então aqui vai ter uma unidade... Tá? O símbolo de concatenação está aqui, tá? A saída aqui é 32 bits. Ok? O que está passando por aqui, tá? Só para deixar claro para vocês. Por essa linha aqui, ó, está passando só 4 bits, tá? O que são esses 4 bits, né? Veja bem que aqui é o conteúdo do PC, concorda comigo? Né? Futuro conteúdo do PC. Né? Futuro conteúdo do PC. Tudo bem? Então isso daqui é como se eu falasse para vocês. Isso daqui é o futuro conteúdo do PC, né? De 32 bits, tá entendendo? Então, a parte mais significativa seria o bit 31, o bit 30, o bit 29 e o bit 28. Do 28 ao 31. Tá entendendo? Estão com o meu raciocínio? Aqui tem 32 linhas, né? Ok? Então eu vou pegar da 28ª até a 31ª, vai me dar 4 bits, são os 4 bits mais significativos. São esses 4 bits que estão passando por aqui. Tá? Então aqui, ó, está passando o conteúdo, tá, da linha. Deixa eu tentar escrever um pouquinho maior, tá, pessoal?
que vai assistir depois, ter uma boa noção, não ficar tão perdido. Tá? São 4 bits. Tá? Okay? E aqui, ó, vai ser aqui, ó. O que está passando aqui é o conteúdo, mas só dessa partezinha, ó, do 28 ao 31. 28, 29, 30, 31. Professor, Ok? mas aí o senhor não está alterando o valor? Essa concatenação, esses 4 bits não pode... Perdão, ele está fazendo assim agora, né? Imagine que esse é o resultado que você tem parcial aqui, né? Essa saída aqui, considere que ela seja isso. Essa concatenação é aqui na parte superior. Tá entendendo? Então, na verdade, você está só fixando aonde você vai deslocar. Tá entendendo? Você não pode sair desse alinhamento aqui de 4 bytes. Ok? Você não está alterando a palavra, percebe? Porque a alteração é toda feita nos bits menos significativos. Você só está limitando. Ah, senão vai Entendeu? acabar não usando. Porque isso daqui na verdade é uma limitação que vai de acordo a você não infringir espaço no endereçamento do programa. Tá? Então, o que acontece, né? Daqui para cá vocês vejam que eu fiz o quê? Eu estendi 2 bits. Né? Agora daqui para cá, ó, ok? Eu vou concatenar 4 bits, né? Então, concatenar 4 bits significa que eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? 0, 0, 1, 0, 0. Certo? Esses 4 aqui permanecem. Ok, gente? Então acompanhe aqui, né? Com isso, pessoal, veja bem, eu preparei aqui, ó. Eu preparei aqui o jump, né? O endereço do jump, da instrução J. Ok? Tudo bem até aqui comigo? Ok? Então, veja bem, agora eu preciso decidir, tá certo? O que eu vou jogar no PC. Se é o jump, ou se é o PC, ou se é o BQ. Tá entendendo? Tá entendendo? Aqui, imagine que eu esteja executando um ADD, né? Como vocês já devem ser experientes, isso daqui é uma operação lógica, né? Isso daqui é outra operação lógica, só deslocamento de bits, não é isso? Então ela é totalmente combinacional. Independente da instrução que eu estiver executando, você vai fazer esse lance aqui, ó. Você vai estar passando algum bit por aqui, ok? Então o que vai acontecer? Se eu estiver executando o ADD já vai permitir que seja passado o PC. Tá ok? Então agora eu tenho que permitir que o PC que já está passando por aqui seja propagado para cá. Tá ok? Então o que vai ter? Ó? Vai ter novamente um multiplexador aqui, tá certo? Que vai fazer isso. Ok? Se tem um multiplexador, ele precisa de um sinal de controle. Tá ok? Se eu estou executando um ADD, não é jump, né? Em outras palavras, isso daqui, eu só deveria habilitar essa linha quando eu estivesse executando um jump. Ok? Então, eu vou criar uma linha aqui, ó, chamada jump. Tá entendendo? Ok? Para habilitar a escrita no banco de registradores, né? Eu não posso, observem que se eu estiver executando um store, se eu estiver executando um BQ, eu não posso deixar esse cara vir aqui e escrever, né? Eu vou estar modificando o estado, né, do programa e vou corromper dados aqui inevitavelmente, ok? E aqui nós temos 2 outros sinais de controles, tá? Todos vêm da unidade de controle, né? Esse daqui é o main. Eu vou colocar um embaixo e outro em cima, tá? Por questão de espaço, né? Esse daqui é o main read, é isso? E esse daqui de baixo, tá? É o main write. Não é isso? Da mesma forma que eu não posso deixar o banco de registradores livre para qualquer um escrever, também não posso deixar a memória livre para qualquer um escrever, né? Diferentemente do banco de registradores, que está na via de dados, eu não pago custos, tá certo? De deixar ler, tá bom? Existe um custo de caracterização elétrica, mas foge do escopo da discussão momentaneamente aqui dessa disciplina. Você da disciplina a gente poderia dar. Mas, então eu não pago custo para isso, porque já está na via de dados. Agora eu pago um custo se eu mandar o dado lá para a memória para ele ler. Tá entendendo? Então por isso que tem um sinal de controle aqui, ó, para habilitar a leitura. Tá? Se eu não estou executando nem load, nem store, eu não habilito, entendeu? A memória de dados ser lida, ok? Não teria problema semântico em fazer isso, mas tem um problema de atraso, né? Esperar a memória responder para isso. Então, eu deixo aqui sempre.
ok? Mesmo sendo monotipo, Porque na verdade eu vou aproveitar esse sinal lá na frente, então a gente já vai trabalhando com a ideia, né? Professor, pode aproveitar esse sinal para colocar no fixador aí? Qual? Esse memória. Meu read? Pode. isso mesmo, né? Muito bem. Você matou uma pergunta que eu ia colocar na prova. Essa pergunta não vai mais cair. Ok. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Está corretíssimo sua observação, né? Eu só vou habilitar esse cara quando for load. Quando for load, eu tenho que habilitar esse cara também. Então, o mesmo sinal. Certo? Ué, aí vocês, o colega já me perguntou, vocês também estão querendo ver aqui da unidade de controle da ULA, né? Aqui o jump, né, que eu desenhei ali e depois aparece lá no final, né? Agora, o que é muito importante para nós, pessoal, é nós entendermos essa parte aqui, tá? Do que acontece quando o processador decodifica uma instrução, tá certo? Veja, a decodificação acontece só através aqui, ó, do opcode, nessa linha preta aqui, tá certo? Struct 3126 é o opcode, não é isso? Então, isso é a única entrada da unidade de controle e tudo que está de azul aqui é saída, inclusive o ALU-OP. Ok? Então, essa tabela aqui de baixo, o que ela está descrevendo para vocês é o seguinte, olha, quando eu tenho uma instrução do formato R, o sinal formato R, então agora é independente se é ADD, se é SUB, né? E é fácil saber que é formato R, não é isso? Porque o opcode é 0, não é isso? Então, olha só, o regDST é esse sinalzinho aqui de baixo, desculpe, esse daqui, ó, né? Ele é 1, não é isso? Porque ele vai passar o campo RD, não é isso? Para ser o índice da escrita, né? A LUSource é 0, ok? Aqui. Aí vai vindo o resultado de cada um dos campos aqui na sequência, ok? Então, nessa tabelinha aqui, o que vocês estão vendo é justamente essa possibilidade que, na verdade, é o resultado da unidade de controle, né? Para cada um desses opcodes aqui, olha, nós temos esses respectivos resultados, né? Então, você vê que facilmente a gente chegaria a isso, né, se a gente entende a funcionalidade das instruções, né? Óbvio que se eu estou executando um store, por exemplo, né, o sinal regWrite tem que ficar em 0. Então, vejamos aqui, o regWrite tem que ficar em 0, tá certo? Se eu estou executando o store, não é isso? Eu vou somar o RS com o imediato. Então, o ALU-source tem que ser 1, tá certo? Vejamos lá o ALU-source. 1. Ok? Aí aqui vocês vejam que tem algumas coisas interessantes. Aparece um X, né? Esse X aqui é o sinal de don't care. Não importa se seja 0 ou seja 1. Ok? Então veja bem, no caso do store ainda, né? Ele é don't care para o regDST, né? regDST de novo é esse sinalzinho aqui, né? Ok? Veja, o store ele vai desabilitar a escrita. Tá entendendo? Se ele vai desabilitar a escrita, tanto faz se seja o RT ou o RD que vai tentar escrever, porque eles não vão escrever de todo jeito. Então, por isso que o campo, o sinal regDST, ele é don't care. Tá? Não importa. Tudo bem? Ok? Aí a pessoa fala, mas que nomenclatura estranha que você está botando 0, 1 e X, né? Se isso é binário, deveria ser 0 e 1. Por que se põe X aqui? Tanto faz. Não, qual que é a implicação disso daqui? Você não precisa se preocupar em... Não, vocês estão falando o que eu falei já. Por isso tá certo. Obrigado. Usa essa notação, né? Por que usa essa notação? Tem uma justificativa, né? Fica melhor a lógica, não fica? Olha, tá certo? O que acontece é que quando eu defino que uma saída é don't care, tá certo? Na hora... Porque o que acontece, ó, o que eu estou fazendo aqui é uma simplificada tabela verdade. Não é isso que vocês estão vendo aqui, olha. Essa tabelinha aqui nada mais é do que uma tabela verdade simplificada. Se ela é uma tabela verdade simplificada, eu consigo extrair uma expressão para dar esse resultado aqui, olha. Para você simplificar depois. Exatamente, para ficar um circuito bem pequenininho. Entendeu? Então, ó, é don't care, ok? Eu não preciso lembrar dessa expressão de entrada aqui mais. Eu só considero essas expressões aqui em cima. Entendeu? Então o circuito fica menor. A possibilidade de você programar. Porque na verdade, eu estou mostrando aqui nesse slide, né, um mecanismo de unidade de controle hardwired,
né? Ele é totalmente em hardware, sem qualquer modificação, né? E depois eu comentei da possibilidade que existe hoje, né? Que você coloca memórias, né? Que você pode alterar conteúdo para fazer essa programação dos resultados aqui da unidade de controle, né? Nesse ínterim, né? Entre sair dessa abordagem para vir hoje para a utilização de memórias de microcódigo, né? Tem essa abordagem de implementação que é PLA e PAL, né? Então, na verdade, PLA e PAL tem esse mesmo desenho aqui, o desenho é o mesmo, tá? Só que o que acontece é que você tem essas ligações aqui entre os elementos que são totalmente programáveis, tá? Então, por exemplo, aqui, neste caso, né, o regDST, ele depende só das instruções do tipo R, né? Então está uma ligação física aqui, ok? Se isso fosse uma PAL, eu deixaria aqui, ó, uma chave, um transistor aqui, deixaria outro transistor aqui, deixaria outro transistor aqui, deixaria outro transistor aqui, entendeu? Eu deixaria programável. Então, quando eu fosse programar essa unidade de controle aqui, eu falo, espera aí, não vai passar sinal do resultado do load para o regDST. Então eu deixo aberto, ok? O que vai passar aqui é só do tipo R para o regDST. Então esse eu fecho, sabe? Então você programa, entendeu? Você consegue programar a unidade de controle no nível de hardware, né? Sem usar uma memória, como eu falei para vocês, né? De maneira que você consiga computar esses resultados aqui da saída, né? É chamado de memória programável, né? E a diferença entre PLA e PAL, acho que eu comentei isso aqui. Numa delas, né, na PLA, você pode programar este nível aqui, ó, que é o nível de entradas para as portas AND, e esse nível aqui de baixo, que é o das portas OR. E na outra, eu falei PLA, né, a outra é a PAL, você só programa esse nível, né? Está relacionado à flexibilidade versus área, né? Porque quando eu digo programar, né, na verdade você tem um hardware aqui que funciona como uma chave, né, que nada mais é do que um transistor, né? Ligado que vai receber um elemento de entrada e vai dar essa saída aqui, né? E isso é sujeito a uma programação previamente realizada, tá? Então é só para mostrar que entre sair aqui de uma abordagem totalmente hardwired para chegar às memórias de microcódigo hoje, a gente tem várias implementações que são realizadas. Ainda hoje há microcontroladores, equipamentos mais simples usados em sistemas embarcados que têm unidade de controle baseado em PLA ou PAL, né? Você pode fazer essa programação, ok? Bom, aqui nós terminamos. Eu queria mostrar um outro detalhamento para vocês. Eu queria mostrar isso daqui, né? Isso daqui é sobre o controle da ULA, né? O que eu estava falando aqui para vocês é sobre a unidade de controle e aqui é sobre o controle da ULA, tá certo? Então veja bem, para programar a ULA, né, está no slide aí, vocês vejam que eu preciso de um sinal de controle de 3 bits, né? Esse sinal de controle de 3 bits, ele é gerado por uma unidade chamada controle da ULA, ok? E o controle da ULA, ele recebe como entrada o campo function, que eu não disse aqui nos slides, né? Mas você sabe que a instrução tem um campo function, instruções tipo R, né? E também tem um outro campo aqui que é gerado pela unidade de controle. Então, muita atenção aqui, porque a ULA, ela não é usada apenas pelas instruções tipo R, nós já sabemos bem, né? Load, SORA, DDI, SOL, B, que são alguns exemplos, né, de instruções que utilizam a ULA e não são do tipo R, ok? Então, observem que nessas instruções, o que vai determinar a sua função não é o campo function, é o campo ALUOP, ok? Então acompanhe meu raciocínio aqui, ó. Para gerar o ALUOP, está aqui em cima, eu estou mostrando com o mouse para vocês, ele é um campo de 2 bits, tá certo? Então veja bem, quando eu receber, eu digo unidade de controle, né, do processador, quando a unidade de controle receber uma instrução load ou store, ou seja, código 35 ou código 43 do code, né, esse cara não tem campo function, esse cara é do tipo I. Então, pegou o código 35, o resultado de ALUOP vai ser 0. Pegou o código 43, o resultado de ALUOP vai ser 0. Ok? Porque, qual que é a ideia desse 0 aqui? Esse 0 eu vou usar para indicar a ULA que eu vou fazer soma. Tá? Então, veja, eu pego instruções diferentes, mas eu sei que na ULA, essas instruções, no bojo, né, na sua totalidade, elas executam operações distintas. Mas no meio do processo, elas usam a ULA na mesma operação, que é a soma. Ok?
Então aqui eu solto o mesmo código para a unidade de controle da ULA, né? Código 0. Quando é uma instrução 00, vocês sabem, a instrução tipo R, né? Então eu vou soltar o código 10, porque esse código 10 vai indicar lá para o controle da ULA que eu vou usar o campo function, ok? E quando eu tiver uma instrução BQ, veja, o BQ é do tipo I, né? Usa a ULA como meio, assim como o load só que ele usa para subtrair, né? É o mesmo caso do SLT, não é isso? Ele usa a ULA para subtrair, não para somar. Então o código aqui também é diferente, é 01, ok? Então, de acordo com esses tipos de instruções aqui, eu tenho esse código ALU-OP. Esse código ALU-OP sai da unidade de controle, ok? E entra no controle da ULA, ok? Agora vamos olhar aqui nessa tabela de baixo, que essa tabela de baixo aqui, ó, é a tabela verdade que descreve o comportamento do controle da ULA. Então no controle da ULA entra o ALU-OP, 2 bits, e entra o campo function, que vocês sabem muito bem, que é um campo de 6 bits, ok? Vejam, quando o ALU-OP é 00, 00 é porque é load store. Então, o campo function é don't care. Eu não preciso olhar para o campo function como entrada. Tá certo? Eu vou determinar a saída é 010. A saída 010, se vocês voltarem lá nos slides que eu mostrei sobre ULA, ele é justamente a posição do multiplexador que vai deixar sair a soma. Tá? Vai deixar sair a soma. Ok? Quando eu tiver no ALU-OP 1 aqui, veja, esse 1 é justamente essa situação do BQ. Não é? É o único caso aqui que eu solto um bit menos significativo. Né? Desculpa, é que está invertido aqui, né? Deixa eu ver. Isso, no bit menos significativo aqui, porque eu acabei fazendo errado aqui. Perdão, ó, esse é o menos significativo, esse é o mais significativo, tá? Ficou equivocado aqui. Nesse caso também eu não preciso olhar para o function, porque eu sei que na instrução BQ eu vou fazer uma subtração. Então o código já solta. Veja, ó, os 2 bits menos significativos de controle da ULA é 10. 10 significa que ele vai selecionar a saída da unidade de soma. Ok? Só que vocês lembram muito bem que eu uso a unidade de soma para fazer subtração. E ele faz isso através desse bit 1 aqui. Ó. Ok? Tudo bem? Nos demais casos, que é quando eu tenho o bit 1 aqui, olha, tá certo? Então esse bit 1 como mais significativo, né? Significa que eu tenho que olhar para o campo function. Tá ok? Ok? Então, aí vocês podem falar, mas você tem que olhar para o campo function e você deixou aqui com don't care, é porque eu só estou dando suporte para essas operações. Tá? Para essas 5 operações aqui, olha, eu só preciso... Essas 5 operações, o valor do function delas é isso. Tá? O resto tudo aqui é 0. Eu não preciso olhar para esses outros campos. Tudo bem? Então aqui, ó, ele está fazendo soma, né? Esse cara aqui está fazendo uma subtração, tá certo? Aí nós temos que olhar no function, né, para ir vendo o que cada um está fazendo. Ok? É isso que está acontecendo aqui. Tudo... Vocês entenderam essa parte aqui, pessoal? Tudo sim ou não? Ok? Ok? A explicação que eu queria dar para vocês do controle da ULA é só para vocês saberem como é que ele gera o controle lá para a ULA, né, de fato. Né? Esse controle é feito, não é exclusivo do campo function. Né? Não é exclusivo do campo function porque tem instruções do tipo I, né, que usam a ULA e que não tem campo function. Ok? Então a gente usa desse artifício aqui, do opcode. O opcode gera esses 2 bitzinhos aqui, não é isso? E com base nesses 2 bits, são os que eu olho primeiro, eu verifico se eu preciso analisar o function ou não. Ok? Deixa eu ver. Ah, aqui ficou melhor. É isso que eu queria mostrar para vocês. Isso daqui, ó, é o hardware da unidade de controle da ULA. Tá certo? Então vocês vejam, por exemplo, quer ver? Aqui está a mesma tabela, né? Esse valor 00 é quando eu quero fazer soma, load store. Ok? Então veja que aparece assim, ó. 0 no Operation 2, 1 no Operation 1, 0 no Operation 0. Operation 2, Operation 1, Operation 0. Ok? Então vamos lá. Então vai entrar 0 e 0 aqui, ó. Ok? 0 e 0 aqui, tá certo? Esse 0 aqui, ele domina essa operação. Ele é elemento dominante. Então a saída vai ser 0. Ok? 0 e 0 aqui, a saída é 0. Então Operation 2, 0. Ok? Ok, vai entrar esse 0 pra cá. Deixa eu ver aqui o que eu tô fazendo. É negado.
Sim, mas... Isso está certo, né? Tá certo, não é isso? Ele nega, vai sair um domina a operação OR. Então não interessa o valor dessa outra entrada aqui. Entendeu? A saída do operation 1 vai ser 1. Tá entendendo? Ok? E aqui de novo é um E, né? O 0 domina o E, aqui vai ser 0 de novo. Certo? E assim vocês podem fazer para todos os casos. Observe que como aqui a gente está dando suporte para poucas operações, né? Só esse conjuntinho aqui, nós identificamos que nessas operações, nessas 5 operações aqui, eu não uso esses 2 bits mais significativos aqui do campo function. Por isso que se vocês observarem, embora eu tenha comentado 6 bits do function, né? Ele usou na verdade só 4 bits. Tá? E aqui ele fez o... Veja que esse negócio aqui, ó, quem quiser lembrar, quem gosta de lógica digital, um bom exercício é tentar, dessa tabela verdade, aqui eu tenho uma tabela verdade bem completinha, né? Dessa tabela verdade extrair esse hardware aqui. Vocês vão conseguir fácil. Professor, se são só 5 instruções, com 3 bits você conseguiria selecioná-las. Por que usa 4? É porque da maneira como foi coordenado o function, né? Ah, tá. Entendeu? Então, na verdade, de uma para outra aqui, tem uma faixa grande, né? Então, tá vendo? Ó, aqui do 37 eu mudou lá para 42, não é 38. Né? Se quiser expandir também. Ok? Ah, olha, isso me deu uma boa ideia. Vou usar em algum lugar no mês de abril essa sua ideia. Ok? Brincadeira. Ninguém se preparando. Respira, Felipe, por favor. Tudo bem, não. É brincadeira, pessoal. Se vocês não matar o Felipe aí, eu não quero nenhuma morte aqui na turma. Professor, agora. Aí, ó, peraí, pensa Agora bem pra lá. verdade. Pensa. Agora É bem aquela Pra pergunta. E fazer se eu fizesse tal coisa? Pra eu fazer um Java. Peraí, fizesse o quê? Um jump and link. Porque eu vou misturar escrita em registrador, eu vou escrever no RA. Exatamente. E eu vou misturar no endereço também, né? Daria pra fazer aí simplesmente? Dá. Você vai ter que mexer primordialmente no dado de controle. Primordialmente? É, primordialmente. Sabe por quê? Porque você veja que o RA ele é implícito. Né? Ele é implícito. Você diz assim, a sintaxe do JAL é igual ao do J. Certo. Ok? Perfeito. Então você vai fazer... A parte de endereço vai ser tudo igual. Igual ao do J. Né? É igual ao do J, é igualzinho. Mandar escrever lá no RA. No RA, exatamente. Então o que vai ter que acontecer? Esse O campo PC aqui, também é um ó. registrador. Ele também. O PC que vai ser guardado. Não. O RA, isso. O RA vai armazenar no endereço do Na PC. verdade, um PC antes dele somar lá, né? Então, assim, Felipe, o que... Não, o raciocínio está correto para vocês dois. Você precisaria pegar esta linha aqui, ó, E trazer. entendeu? E jogar ela aqui dentro, como se ela fosse essa linha aqui, ó, entendeu? Então eu vou ter que tomar um seletor para ver Você vai ter que ter um vai multiplexador, clicar, muito bem, exatamente. Ou aquele cara ali. Exatamente, então você teria que puxar esse cara daqui, né? Junto com esse outro, colocaria um multiplexador. Mas aí tem mais um detalhe. Você tem que fixar que é no RA que você vai escrever. É o 31. Que é o 31, muito bem. Entendeu? Não é no RT nem no RD, é no 31. Então você tem que fazer um outro multiplexador aqui, cuja entrada é fixa em 31. Ah, não é tão difícil. Então. Não é. Eu falei aqui agora a implementação. Você tem 2 sinais de controle. Só mais dois sinais de controle. Só mais 2 sinais de controle e 2 multiplexadores. Porque É, pegar o exato, modelo do jump, é o mesmo. perfeito. Não é tão difícil quanto parece. Né? Na hora que a gente vai debatendo aqui, ó, você vê que não é um bicho de Vou cabeça. lembrar as outras aqui. Ok? Tá bom? Tirar as opções ali. Aqui, ó, o colega tinha perguntado lá, eu não sei se é um livro, mas acabei colocando aqui também. Tá? Bom, aqui tem uma ideia de exercíciozinho, né, e tal. Vocês vejam que a máquina monociclo, ou máquina de ciclo único, né, como a gente costuma dizer, tá certo? A grande questão dela é que você determina o tempo de ciclo, né? O tempo de ciclo você determina pela instrução mais lenta. E aí você penaliza todas as outras instruções na sequência. Então você pega o pior caso, né? E trabalha sobre aquele pior caso no projeto do processador. Ok? Isso eu reforço para vocês que é apenas uma visão mais didática, tá? Para a gente entender
via de dados, né, o fluxo de execução de instruções, do que realmente implementavam. Tem muitos problemas técnicos aqui que simplesmente por esse diagrama de blocos não dá para resolver, né? O problema de condições de corrida entre endereços e dados, entre sinais de controle e dados, né? Não dá para você jogar simplesmente aqui e esperar que tudo vai acontecer corretamente, né? Você precisa ter pontos de parada, né? Unidades de memória no meio do caminho que iriam sincronizar esses elementos, né? Isso alguns colegas já até perguntaram na aula passada e eu comentei um pouco sobre isso, tá ok? Então a CPI, tá certo? Da alternativa de ciclo único é 1, né? Todas as instruções executam em um único ciclo, né? O desempenho dela está determinado pela instrução mais lenta, tá? É isso que acontece. Então, se vocês observarem aqui, né? Aqui a ideia básica era você considerar esses atrasos e você me dizer qual é o tempo de execução de cada um desses tipos ou dessas instruções aqui, né? Vai ficar notório para vocês que o load, né, é a instrução mais lenta e, portanto, ele determina o tempo de ciclo, ok? Ele vai determinar o tempo de ciclo. Se ele determina o tempo de ciclo, ele determina a frequência máxima de operação dessa máquina, né? Ele determina a frequência máxima. A memória determina. Oi? A memória determina. Como? A memória determina. Porque tem que fazer o acesso à memória, né? Todo ciclo. Sim, mas aqui você veja que é tudo, né? Ah, você está falando de instrução de memória, tá? Entendi, ok. É que, no caso do load, né, a somatória dos acessos à memória. Exato. Pode ser. É isso daí que determina. Então aqui está esses tempos que a gente vê que é isso, né? Então vocês vejam, nesse caso aqui, o nosso tempo de ciclo deveria ser no máximo de 8 nanosegundos, né? 8 vezes 10 a menos 9 segundos é o nosso tempo de ciclo. No máximo, professor? É... Mínimo? É o mínimo, né? O tempo de ciclo mínimo, perdão. O tempo de ciclo mínimo, né? Ele pode ser maior que isso que ele vai suportar, né? Das portas das instruções. Ok? Bom, então, aqui está falando, né? Velocidade limitada pelo pior caso, tá? Tudo que eu comentei, tá? Tem aqui. Eu não vou, aqui nas aulas, infelizmente, descrever para vocês uma outra alternativa de implementação chamada multiciclo, tá? Mas o que acontece é o seguinte, vocês viram que essa abordagem aqui é para nós entendermos, só que ela não é realizável, né? Não é realizável porque, como eu falei para vocês, tem muitas questões aqui que, pela abordagem monociclo, são deixadas em aberto, ok? Então, uma implementação mais realizável é você, ao invés de você trabalhar o ciclo como sendo da instrução mais lenta, você trabalha o tempo de ciclo como sendo da unidade mais lenta, ok? Só que aí o que acontece? Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, ao invés de nós buscarmos a instrução, começarmos um ciclo, né? E só começarmos um novo ciclo quando eu tiver que buscar a nova instrução, o que eu estou dizendo agora é o seguinte, eu busco a instrução, começa um ciclo. Terminei de buscar a instrução, joguei no processador, eu começo um segundo ciclo, ok? Fiz a leitura dos registradores, começa um novo ciclo, né? Terminei de fazer a leitura dos registradores, começa um novo ciclo, né? Você sabe que a saída dos registradores é a entrada para a ULA, né? Terminei o resultado da ULA, começa um novo ciclo, né? E assim por diante, ou seja, eu separo. A ideia básica é que agora eu separo essas unidades aqui, ó, tá certo? Em ciclos, tá? Então eu tenho um ciclo para eu fazer acesso à memória, um ciclo para eu ler os registradores e decodificar, já que isso é feito em paralelo, tá? Um ciclo para eu fazer computação na ULA, um ciclo para eu acessar a memória, né? E um ciclo para eu fazer escrita nos registradores, ok? Com isso, essa abordagem é bem mais interessante porque ela não penaliza as instruções, ok? Então o que acontece? O load, como ele é a instrução que usa mais recurso, ele vai continuar tendo um tempo longo, né? Ele vai usar vários ciclos, ok? Agora o jump, como nós acabamos de ver, né? Ele é muito rápido, ok? Ele basicamente gasta um ciclo aqui e um segundo ciclo só para ele fazer o controle, ok? Em 2 ciclos eu resolvo um jump, ok? Então, se por exemplo, se eu considerar que o ciclo, já que o ciclo agora não vai ser pela instrução mais lenta, mas pela unidade mais lenta, né? E a unidade mais lenta aqui, só para a gente ter um parâmetro, né? É a memória de 2 nanosegundos. Então agora eu não tenho uma máquina, né, cujo tempo de ciclo é de 8. Eu tenho uma máquina cujo tempo de ciclo é de 2 nanosegundos. Né? No caso anterior, todas as instruções, o load ao jump, todas gastavam 8 nanosegundos. Né? Com essa abordagem agora, talvez o load gaste 8, mas o jump agora só gaste 2 ou 4, né, nesse caso.
buscou e decodificou as 4. Né? Então eu estou ponderando, né, as instruções de acordo com os recursos que utilizam. Tá? Agora, para fazer isso, para que a gente consiga, de fato, ter uma implementação multiciclo, tá certo? O que a gente precisa fazer? A gente precisa agora ter, entre as unidades funcionais, registradores. Tá? Então, vocês vejam que na implementação monociclo, que está aqui, quando eu falo de registrador, vocês veem que fala, estão todos aqui. Né? E, desculpe, tem um PC aqui também. Ok? E acabou os registradores, ok? Quando agora a gente muda para uma abordagem onde eu falo, não pessoal, eu tenho que garantir que isso aqui eu faço em um ciclo. Como é que você garante isso, meu amigo? Né? O único jeito de você garantir é você ter elementos de memória aqui na saída dessa unidade. Ok? Porque o que acontece? Na hora que começar um ciclo, tá certo? Eu faço a leitura do PC, a leitura do endereço. Ok? Nesse período aqui do ciclo, ok? Eu tenho que fazer a leitura e eu guardo o resultado numa memória intermediária. Ok? De maneira que, na hora de terminar o ciclo, eu garanto que a instrução está pronta nessa memória intermediária. Ok? Quando começar um novo ciclo, eu pego a instrução, né, a partir dessa memória intermediária, não mais da memória instrução, da memória intermediária e ler os registradores. Né? Então, eu vou computando, tá certo? Sempre guardando os resultados parciais em registradores. Não são esses daqui, porque esses daqui são registradores de trabalho visíveis para o usuário. São novos registradores que aparecem, tá, ao longo da via de dados. Né? São registradores de controle. Ok? Então, a implementação multiciclo, ela possibilita isso. Né? Ela possibilita que eu quebre o ciclo, né, de um tamanho da pior instrução para a pior unidade funcional. Essa é a grande vantagem. Okay? Então agora a CPI é variável. Okay? A CPI fica variável, porque no caso do monociclo, todo mundo tinha um ciclo. Okay? Na abordagem multiciclo, não. Cada um gasta uma quantidade de ciclos diferentes. Então a CPI é totalmente variável. Okay? E a outra vantagem do multiciclo, né, é que agora eu tenho, ele chama aqui, né, pela operação, pela unidade funcional mais lenta, e não pela instrução mais lenta. Ok? Existem outras repercussões, outros impactos de eu mudar de monociclo para multiciclo. Tá? Uma coisa que muitos de vocês me perguntaram no início e tal, né? Fala, professor, por que eu preciso desse somador aqui, né? Sendo que a ULA já faz soma, né? Nesse slide fica claro, né? Eu tenho 3 elementos nessa via de dados aqui que fazem soma, né? Aqui em cima, aqui para o BQ e a própria ULA, certo? Por que eu preciso manter esses 3, sendo que a própria ULA já faz soma? Né? Na máquina monociclo, infelizmente eu tenho que usar desse artifício, né? Porque o que acontece? Eu não controlo os valores, né? Então eu tenho que separar os valores pelas unidades funcionais. Né? Não tem como eu dizer, olha, começou o ciclo, como eu estou buscando a instrução, eu já vou computar o endereço lá do PC usando a ULA. Entendeu? Não tem como você fazer isso, porque você não controla o tempo que a instrução vai chegar. Ela vai chegar dentro do ciclo. Ela pode chegar rápido e ela pode demorar mais. Percebe? Você não controla. Você tem um intervalo de tempo e a instrução pode chegar na ULA a qualquer momento dentro desse intervalo. Ok? Quando se trabalha na abordagem multiciclo, você controla. Você controla. Ok? Por que você controla? Porque quando eu inicio o ciclo de uma instrução, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a instrução e vou colocá-la no registrador aqui. A instrução não vem da ULA. De jeito nenhum. Não tem como ela vir, porque tem uma memória aqui, ó, que vai segurar ela. Entendeu? A memória não disponibiliza o conteúdo que eu estou escrevendo para frente. Só vai disponibilizar no próximo ciclo. Ok? Então você fecha, entendeu? Você limita a instrução a fazer cada coisa separadinha num determinado ciclo. Com isso, é isso que está aqui, ó. Né? Quer ver? Eu tenho economia de hardware. Economia. Na abordagem multiciclo, eu consigo, no momento que eu vou buscar uma instrução, eu sei que essa instrução não vai aparecer lá na ULA de uma hora para outra. Ela vai aparecer só daqui a 2 ciclos. Então, nesse ciclo que eu estou buscando uma instrução, eu pego o PC, levo lá para a ULA e somo mais 4 nele. Então eu uso a ULA para computar o resultado do PC. Entendeu? É possível fazer isso na implementação multiciclo. Ok? Então, o que acontece, o nosso passo seguinte, pessoal, no nosso estudo aqui de via de dados de controle, é justamente olhar
para vias de dados, né? E em particular nós vamos olhar direto para a via de dados com pipeline, em que nós conseguimos controlar os ciclos, né, de acordo com as unidades funcionais. Tá? Como eu disse para vocês, eu estou só fazendo comentários gerais sobre o multiciclo. Na edição 3 do livro, eu não sei se tem um capítulo ou uma parte boa aí de um capítulo dedicado só ao multiciclo, vocês podem ler, embora eu não vou cobrar isso, mas eu acho interessante esse conhecimento aqui sobre multiciclo. O que nós vamos entrar, de fato, é numa outra implementação chamada pipeline. Ok? Eu falei para vocês do ciclo único, né, do monociclo, que ele tem essa grande desvantagem de desempenho. Né? Ele pega todas as instruções e nivela pela pior. Ok? O hardware dele é bem simples, embora replicado, e a unidade de controle é extremamente simples, né? Projetar a unidade de controle. Aqui a grande vantagem é desempenho. Né? Eu não citei desvantagem. Se é que eu posso citar desvantagem aqui, é que o projeto da unidade de controle aqui é extremamente complexo. Extremamente complexo, né, para fazer isso. Ok? Só que aqui tem um lance aqui, ó. Aqui no monociclo, eu iniciava um ciclo, eu buscava a instrução e a instrução tomava conta do processador. Ok? Nenhuma instrução podia entrar até o próximo ciclo. Ok? Na abordagem multiciclo, eu busco uma instrução, ok? Eu tenho um próximo ciclo, ok? Só que esse próximo ciclo, outra instrução também não pode entrar ainda. Entendeu? Esse próximo ciclo é da própria instrução. Ela está fazendo outra coisa no hardware. Ela está decodificando. Mas é essa instrução que eu inicialmente busquei que toma conta do processador. Ok? Isso é a grande desvantagem do multiciclo. Tá? É porque ele não otimiza instruções por ciclo. É por isso que nós vamos atacar diretamente essa abordagem aqui, chamada de processadores com pipelines. Tá? Então, a ideia que eu vou tratar com vocês a partir de amanhã é o seguinte, olha, imagine que eu possa separar as unidades funcionais agora em registradores, né? Então eu tenho memória de instrução, ao invés da saída da memória de instrução e direto para o banco de registradores, vai ter um registrador aqui no meio. Tá? Esse registrador vai funcionar como uma barreira do ciclo. Então eu começo um ciclo, busco a instrução, termino o ciclo, escrevendo a instrução desse registrador. Ok? No próximo ciclo, a instrução já está nesse registrador. No próximo ciclo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa instrução e vou ler os registradores. Eu vou continuar computando. Ok? Nesse mesmo ciclo que eu estou computando, eu vou buscar uma nova instrução. Então agora o que vai acontecer? Em cada ciclo, eu vou ter uma instrução em uma determinada parte do processador e outra instrução em outra parte do processador. Ok? Então, essa abordagem que nós vamos trabalhar, chama abordagem com pipelines, justamente por isso, né? Porque é como se você tivesse a cada ponto de sincronismo, e esse ponto de sincronismo é o clock, né? Você vai jogando mais elementos na linha de produção. Esses elementos são as instruções. Né? Então, bateu um novo ciclo, você joga uma instrução. Novo ciclo, nova instrução. Entendeu? Você não precisa esperar uma instrução terminar para você colocar uma nova. Ok? Por quê? Porque a via de dados ela vai ser separada de tal maneira que uma instrução ela vai evoluir na via de dados. Ela não vai voltar para trás. Vai acontecer esse momento de voltar para trás, mas a gente vai resolver isso de uma maneira bem legal. Tá? Mas é esse o raciocínio. Se a instrução sempre vai para frente, como se fosse uma linha de produção de fábrica, ok? À medida que ela passar para o próximo estágio, ok? Dessa linha de produção, eu coloco uma nova instrução aqui. Ok? Então isso é muito legal, porque num determinado tempo de relógio, está executando a 13 segundos. Vamos ver, bateu o ciclo de clock. Se você pudesse ir lá no processador tirar uma foto, você vai ver 5 instruções executando simultaneamente. Entendeu? Na abordagem monociclo, na abordagem multiciclo, você pode ir lá e bater a mesma foto, você só vai ver sempre uma instrução. Entendeu? Essa é a grande vantagem. Você já começa a explorar o paralelismo em nível de instrução. Tá? É um paralelismo espacial ainda, né? Desculpa, um paralelismo temporal, perdão. Mas depois a gente vai ver o espacial um pouquinho mais para frente. Tá? Essa é a grande vantagem até aqui. Tudo bem, pessoal?